erros que estão impedindo você de ouvir a voz de Deus. Existem algumas coisas que você está fazendo e que estão limitando você de ouvir a voz de Deus, ou que estão impedindo Deus de se comunicar contigo. Não que Deus não queira falar contigo, Deus quer falar com todo mundo. Mas existem coisas que, se você não entender, não retificar na sua vida, isso vai destruir o resto da sua vida, vai comprometer você pelo resto da sua vida de ouvir a voz de Deus. Então assista esse vídeo até o final para você entender quais são esses erros que você está cometendo e como retificar esses erros para que você possa ouvir a voz de Deus, assim como eu escuto e as outras pessoas escutam a voz de Deus. Então, para quem não me conhece, eu sou Paulo Branquinho Pisoni. Aqui te ensino como ouvir a voz de Deus, técnicas para ser usado por Deus, ativar os seus dons espirituais e profetizar com precisão. Existem erros que custam a vida cristã. Existem erros que custam tudo na tua vida. Então, neste vídeo, ou a partir de agora, eu vou te passar alguns passos que vão revolucionar a sua vida e te fazer perceber onde você está errado, ou o que está impedindo você de ouvir a voz de Deus. Porque se você não escuta a voz de Deus, não é um problema de Deus, mas é um problema que você tem. É algo que você está fazendo que está comprometendo você de ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que você nunca vai ouvir a voz de Deus sem você antes entender ou pôr na tua mente, reconhecer que Deus fala com todo mundo, ou que Deus quer falar contigo. Existe uma coisa que eu fazia durante anos, eu não consegui ouvir a voz de Deus, porque eu tinha este problema. Eu não acreditava que Deus podia falar comigo. Então, o que está impedindo Deus de falar contigo, primeiramente, é porque você não acredita que Deus pode falar contigo. Existem pessoas que só acreditam que Deus fala com profetas, ou aprenderam que Deus apenas se comunica com quem tem um dom específico. Mas deixa-me te dizer algo importante. Deus não fala só com profeta. Deus quer falar com todos. Por isso, em Atos 2:17, nós temos a descrição que nos últimos dias, Deus prometeu que derramaria do seu Espírito para toda a carne, para filhos e filhas, para velhos, para todos, para que esses mesmos tenham a capacidade de ouvir, para que esses mesmos tenham a capacidade de acessar a voz de Deus, acessar o profético. Então a vontade de Deus é que você ouça, mas se você não acreditar que Deus pode falar contigo, Deus não vai falar contigo. O segundo ponto é a falta de fé. Não adianta só você acreditar que Deus pode falar contigo, mas também adianta você ter fé, ter confiança nisto, ter confiança de que Deus vai falar contigo. Só assim Deus vai falar contigo. Nós podemos ver em Romanos, quando Paulo traz uma descrição acerca das promessas que Deus deu a Abraão. Que as promessas aconteceram porque Abraão não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou, ele se apegou à promessa de Deus. Esteve totalmente convencido de que Deus iria cumprir. Ele teve fé. Mesmo estando quase 100 anos, ele teve fé na promessa. Então tenha fé na palavra de Deus. Agarra-se nessa palavra que eu estou dando a ti, de que Deus quer falar contigo. Tenha confiança, tenha fé toda vez que for a orar, de que Deus vai falar contigo, de que Deus quer falar contigo. Então assim você vai ouvir a voz de Deus. O terceiro ponto, você precisa alinhar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Quando Deus cria o homem, primeiro Deus cria a parte espiritual, ou Deus cria o homem na esfera espiritual. Por isso nós encontramos no Gênesis 1 de que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus primeiro criou o homem nas esferas espirituais. O homem não existia no plano terreno. Só no Gênesis 2 é quando nós encontramos Deus a formar a estrutura do homem para que o homem venha existir nas esferas físicas, ou na terceira dimensão, que é esse mundo que nós vimos. Então, depois, Deus, quando pega o homem espiritual e Deus o coloca sobre a estrutura, a formação física do homem, e quando surgem 3 elementos, que é o espírito do homem, que Deus usou, a parte física, que é o corpo do homem, e também a alma, que surge na união
desses dois elementos. Porque quando você lê Gênesis 2, você percebe quando uniu-se esses dois elementos, a palavra que é usada para a vida ali está no plural, seria vidas. Deus põe sobre o homem espírito de vidas. Então, vidas surgiram quando o espírito chocou o corpo do homem. Então, você precisa alinhar o seu corpo, precisa alinhar o seu espírito, precisa alinhar a sua alma de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Só você vai fazer isto meditando na palavra de Deus. Só você vai fazer isto lendo a palavra de Deus. Só você vai alinhando isso conhecendo as promessas de Deus. Só você vai fazer isso entendendo o que a Bíblia está a dizer acerca de Deus falar com o homem, ou como Deus fala com os homens. É assim que você vai alinhar o seu corpo, o seu espírito, a sua alma para ouvir a voz de Deus. A quarta coisa é meditação. Não estou a falar da meditação no sentido de meditar apenas na palavra de Deus. É bem sabido que Deus fala de várias maneiras. Deus pode falar na leitura bíblica, que na reflexão da palavra de Deus pode dar compreensões, entendimento, pode se revelar a ti por meio da palavra. Nota este ponto, eu respondo também que Deus usa para poder falar conosco. A palavra de Deus, Deus usa a palavra para nos ensinar, para nos transformar, para muita coisa, porque a palavra de Deus é o Espírito de Deus. Mas eu não falo da meditação no sentido da leitura bíblica. Estou a falar na meditação no sentido de refletir, no sentido de silenciar a nossa mente, silenciar as nossas vozes, estar num sítio silencioso e se concentrar em querer ouvir a palavra de Deus. Então a meditação, este tipo de meditação é uma das maneiras de oração, é a oração de alto nível, porque não é qualquer pessoa que consegue meditar. Então a meditação, ela libera o poder, libera o ambiente para que nós sejamos capazes de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Se você não meditar, você não terá êxito. Se você não se alinhar com a palavra de Deus, você não terá êxito em ouvir a voz de Deus. Se você não ter fé e confiar, você não vai ter acesso a ouvir a voz de Deus. Se você não acreditar que Deus pode falar contigo, que Deus fala com todo mundo, que Deus está falando contigo, você também não vai ter acesso a ouvir a voz de Deus. Isso é o que aconteceu comigo. Durante anos eu orava e Deus nunca falava comigo. Só quando eu compreendi que Deus podia falar comigo e quando as revelações começaram a descer a mim. Então dali é quando eu comecei a minha caminhada profética com Deus, mesmo eu não sendo profeta de nascença, mas Deus começou a falar comigo por meio do seu Espírito. O outro ponto, a outra falha que você comete é falta de oração. A oração é indispensável nesta caminhada cristã. Nós temos que orar, não somente orar, mas sim usar as promessas de Deus, de que Deus fala conosco, de que Deus quer falar conosco, para nos levar a Deus como uma evidência de que Deus deve falar conosco, de que Deus precisa falar conosco. Então essa é a evidência, é pela palavra de Deus, é que você dirige uma oração a Ele, usando esses textos bíblicos, em que mostra homens ouvindo a palavra, em que mostra a promessa de que Deus iria derramar o seu Espírito para nós, para que nós pudéssemos ser capazes de ouvir a palavra de Deus. Então por essas promessas, você as leva e vai na oração. Você ora a Deus com base nessas promessas, ora a Deus com base na sua palavra. Então assim você vai ouvir a voz de Deus. Se você não fazer isso, se você não orar, meu irmão, minha irmã, você vai ter impossibilidade, bloqueio na hora de ouvir a voz do Senhor. O outro ponto é desejo. Apóstolo Paulo fala que devemos desejar o dom de profetizar. Não só desejar, mas também buscar com zelo. Você nunca vai conquistar algo se você não desejar. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Exige uma fome. Você tem que ter uma fome em querer ouvir a voz de Deus. Você deve querer ouvir, desejar ouvir a voz de Deus. Você precisa desejar ouvir a voz de Deus. O outro ponto é esse que eu disse. Você precisa buscar a voz de Deus. Como você busca a voz de Deus? Como você busca ouvir a voz de Deus?
é aprendendo mais sobre o profético, é aprendendo mais sobre como ouvir a voz de Deus. É o que você está fazendo agora assistindo este vídeo, sobre erros, sobre coisas que te impedem de você ouvir a voz de Deus. E na medida que você estiver a procurar informações, na medida que você for se aprofundar na Bíblia, na medida que você for assistir mais vídeos deste mesmo canal, em que você estará a aprender sobre o profético, na medida que você for a conhecer mais o profético, então você vai estar a criar um ambiente profético na sua volta, que vai te permitir desbloquear a voz de Deus na tua vida, irmão, irmã. O outro ponto é receber a unção. Quando você recebe a unção profética, isso ativa o seu espírito a estar sensível à voz de Deus. Exatamente aconteceu comigo quando eu estava a orar. O Espírito Santo, ele desce sobre mim e me revela algo diferente acerca da dinâmica dos dons espirituais. E quando ele diz que para nós atuar numa determinada área, nós precisamos herdar essas habilidades, que o dom é a habilidade que nós herdamos do Espírito Santo para atuar numa determinada área, ou para atuar, ou para fazer um serviço ou ministério em prol de Deus. Há pessoas que nascem com um dom específico, com uma habilidade que não é preciso de muito esforço. Mas quem não tem habilidade é quem busca. Por isso o apóstolo Paulo disse, buscai com zelo. O apóstolo Paulo estava a falar para pessoas que não carregam o dom profético, para pessoas que não nasceram profeta. Essas pessoas, para profetizar, elas precisam buscar, precisam estudar sobre este dom, precisam conhecer sobre o profético. Só assim, conhecendo o dom, tendo desejo de profetizar, só assim se alinhando com a palavra de Deus, só assim tendo fé, buscando, e quando eles terão a chance de ouvir a voz de Deus. Não cometa esse erro de ficar no relaxo de que Deus vai falar comigo no dia que Ele bem entender, que Ele quiser falar contigo. Deus quer falar contigo, mas Ele não vai falar contigo se você não dar o passo à frente. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Não tem como você ouvir a voz de você não dar o passo. Eu dei este passo. Eu não era profeta. Eu não podia ouvir a voz de Deus. Durante anos orava, mas Deus não podia falar comigo. Mas só Deus pode falar comigo quando eu busquei essas habilidades. Quando eu estudei o dom de Deus aprofundadamente. O outro ponto é aquele que eu disse, receber a unção profética. Você precisa receber a unção profética, se você não é profeta. E a unção profética, ela pode ser recebida por 3 maneiras, que eu irei fazer um outro vídeo aqui no canal, a explicar quais são as maneiras de receber a unção profética. Então, deixa nos comentários se você quer saber como receber a unção profética, para você profetizar como qualquer profeta, você ter visão, ouvir a voz de Deus com precisão. Então, deixa nos comentários. Meu irmão, se esse vídeo está trazendo um valor para ti, se esse vídeo está gerando um valor sobre ti, então deixa nos comentários. Inscreva-se neste canal. E nos outros vídeos estará trazendo mais outros erros que impedem as pessoas de profetizar.